Existe um certo país imaginário. Esse país se localiza em uma certa galáxia, na imensidão do universo. Um país que é bastante parecido com muitos países, como o Brasil, por exemplo. Nesse país imaginário, existem os poderes constituídos. Existe o legislativo, o judiciário, o executivo. Existe a tal democracia, que aqui no Brasil nós conhecemos. Democracia. Mas nesse país imaginário, essa tal democracia, para algumas autoridades, ela é relativa. É de acordo com as conveniências. Nesse tal país imaginário, localizado em uma certa galáxia, autoridades não se respeitam, não se consideram. Sejam autoridades ou do judiciário, ou do executivo, ou do legislativo, ou outras autoridades. Lá no país imaginário, nesse país imaginário, as coisas estão fluindo como se não existisse um Deus no céu que é dono de todo o universo, inclusive da galáxia aonde esse país imaginário se localiza. As autoridades, elas decidem, elas fazem, elas acontecem, elas destroem famílias. Os representantes desses poderes, dessas autoridades, eles não são humanos, não são humanos, porque se eles fossem, eles se colocariam na condição de seres humanos que existem nesse país imaginário. Seres que têm famílias, têm filhos, têm crianças. Mas as autoridades desse tal país imaginário, cuja democracia que nós conhecemos aqui no Brasil, mas lá nesse país imaginário ela é relativa, ela é de acordo com as conveniências, ela é de acordo com o jogo que a gente ouve tanto falar aqui no Brasil, do toma lá da cá. Nesse país imaginário, esse jogo ele é regra, ele não é exceção. As pessoas que vivem nesse país imaginário, que acredito que sejam alienígenas, elas têm muita resignação, muita resiliência. A gente observa, pelo que se contam, que esse país imaginário, as pessoas estão no limite da exaustão. Porque lá não se respeitam as leis, não se respeitam os limites. As pessoas, os seres que talvez, e acredito que sejam alienígenas, nas suas veias, como aqui no Brasil corre sangue nas nossas veias, lá nesse país imaginário não corre sangue, principalmente nas veias daqueles que se declaram ou que alguém os declarou autoridade. Esse país imaginário, ele está no imaginário de muitos, mas que tem se tornado real para muitos que habitam em países reais. Aqui no Brasil, por exemplo, parece que nós já estamos sofrendo as influências do que está acontecendo lá nesse país imaginário. Em que lá no país imaginário as pessoas não respeitam mais. Elas podem até temer, elas podem morrer de medo, mas não confundam respeito com medo. As pessoas não respeitam mais os juízes daquele país imaginário, não respeitam mais aquela casta de seres intocáveis que fazem as leis naquele país imaginário.
Elas temem, elas estão assustadas daqueles que governam através do poder executivo esse tal país imaginário. Será que o que está acontecendo no país imaginário poderia acontecer aqui no Brasil? Será? Mas tanto lá, nesse país imaginário, que faz parte do universo em uma determinada galáxia, como aqui, na Via Láctea, no Sistema Solar, onde estão os 9 planetas principais do Sistema Solar que nós aprendemos, estudamos, e a Terra se localiza nesse Sistema Solar, cujo Deus, o Deus da Bíblia, criou tudo isso lá nesse país imaginário. Aqui no Brasil e nos demais países conhecidos, esse Deus ainda governa. Esse Deus ainda governa. E espero que, quem sabe, com o advento das redes sociais, da internet, que vai em todo lugar, entra em todo lugar, alcança todos, quem sabe esse país imaginário não é alcançado pelo poder restaurador da palavra de Deus, pelo poder que garante vitória aos oprimidos, o poder de Deus. Quem sabe? Porque aqui no Brasil e em países conhecidos que nós conhecemos, parece que o Deus dono do universo tem sido rejeitado por muitos, principalmente pelas autoridades lá daquele país imaginário. E a gente percebe que aqui no Brasil a gente tem sofrido também deste mal. Mas oxalá que não chegue a ocorrer no Brasil os desmandos, o soterramento das leis, do Estado democrático de direito, e que as autoridades constituídas elas respeitem as leis e não se tornem, como lá no país imaginário, simplesmente foras da lei. Porque quem pratica ilegalidades é um fora da lei. Esperamos que aqui no Brasil isso não aconteça. Que fique somente lá, no país imaginário. Que Deus abençoe a todos. Deus salve o Brasil. Deus salve os países. Deus tenha misericórdia dos acontecimentos lá, nesse país imaginário, que está na nossa imaginação, mas nem todos nós conhecemos. Um abraço a todos.